Bom dia, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos, eu sou Filomena Carreira, do Sem Fronteiras, e cá estamos nós hoje, iniciando a semana, e falando de novo do assunto preferido, Angola. Quando não é Angola é Moçambique, quando não é Angola é Moçambique é África, não é? Assuntos esses que são os assuntos que eu aqui estou sempre falando. Hoje, para variar, é Angola, e não só Angola, como Presidente da República, João Lourenço. E sua turma. Sejam todos muito bem-vindos, é com muito amor que eu vos recebo. Eu passei aí 2 dias um pouco isolada, porque não ando assim muito bem. Os probleminhas que todas nós temos, né? E me isolei um pouquinho. Saudades de todos vocês, saudades de estar aqui no canal, quase que diariamente. Mas às vezes é bom para a gente ter saudades uns dos outros, não é verdade? Um beijo grande, fiquem com Deus, amor, vamos lá. Bom, eu vou mostrar um vídeo, mas é só um pouquinho da notícia que o J Privado soltou, porque depois eu vou ler uma outra matéria que tem tudo a ver com esta, por isso eu vou mostrar um pouco deste vídeo. A matéria se trata de João Lourenço, com a ajuda do general Miala, rouba milhões de dólares, né? A notícia não está completa, mas rouba milhões de dólares a Pedro Lussatti. Portanto, eu vou mostrar um pouco o vídeo, mas não vou mostrar todo. Qualquer coisa vocês veem no canal do J Privado a notícia total, no seu total. Vamos lá. Impostor, mas impostor por quê, J Privado? Porque ninguém nem votou. E com isso se tornou usurpador. Por que usurpador? Porque quem ganhou as eleições foi Adalberto Costa Júnior. Aí ele, como o jeito que ele foi, usurpou o poder. A Lumpen, você já sabe. Deixa eu só adiantar. É ladrão. Está aqui mais uma vez. O Serviço de Inteligência e Segurança do Estado lhe teria dito que ficou com o presidente da República. Estão a entender? Vocês ouviram bem. Quando a 13 de maio de 2021 acabou sequestrado à porta do condomínio em Luanda, sua residência oficial. O que aconteceu? Bom, deixa eu adiantar. Sua residência oficial, cita ainda à tona, o major das FARC estava longe de adivinhar que o seu destino passaria por aparecer nos ecrãs da televisão podre de Angola, como cabecilha de um mega esquema de corrupção da extinta Casa de Segurança do Presidente da República, que acabou conhecido como Operação Caranguejo. Envolvido 2 anos desde a descoberta do escandaloso caso de corrupção e de respectivo início do processo judicial, pelo qual acabou condenado a 14 anos de prisão em primeira instância. Pedro Lussatti decidiu contar aquilo que mais ninguém viu e que só ele sabia, que o envolvimento do seu nome na Operação Caranguejo não passou de um ardil supostamente inventado pelo general Garcia Miala para mascarar uma mentira e permitir que o chefe de inteligência angolano lhe conseguisse roubar ativos monetários que o major das FA afirma terem sido resultado da sua atuação como empresário no ramo do comércio internacional a investimento financeiro e imobiliários. Na denúncia que fez chegar ao presidente da Assembleia do MPLA e aos grupos parlamentares do MPLA, UNITA e Misto, FNLA e PRS, documento ao qual Isto é Notícia teve acesso exclusivo, o major das FA descreve um quadro de inúmeros atropelos à Constituição e à lei que o levam a recusar a aceitar de que tenha sido alvo de uma detenção, tal como foi anunciada, ou mesmo de que os seus bens tinham sido apreendidos pelo Estado. O teu dinheiro ficou com o presidente, disse o general Miala. O mais famoso dos majores das FA em Angola, não tem dúvida de que foi e é vítima de vários crimes contra a liberdade das pessoas e contra a realização da justiça, nomeadamente sequestro, coação grave, tomada de refém, obstrução à justiça, prevaricação, denúncia caluniosa, tortura e tratamento cruéis, desumano e degradante, praticados com a intenção de realizar finalidades de natureza política, todos eles amando supostamente do general Garcia Miala,
Convém enfatizar que o denunciante esteve sob tortura em cárcere privado durante 44 dias, de 13 de maio até 27 de junho de 2021. Neste período, o próprio ministro Fernando Garcia Miala dirigiu algumas sessões de tortura. Por que me estão a sequestrar? Perguntava a miúde e denunciante. Estamos a cumprir ordem. Foi o presidente João Lourenço que nos mandou fazer isso. Respondiam a miúde os seus sequestradores. Lê-se na denúncia que fez chegar aos parlamentares com uma revelação bombástica. O teu dinheiro ficou com o presidente. As tuas roupas já não has de encontrar, dizia o ministro feito algoz. O dinheiro roubado. Segundo o Lussat, o dinheiro que o Bom, vou dar uma parada. se referia. Vocês perceberam, né? Qualquer coisa, vocês, por favor, se dirijam ao J Privado. Portanto, este caso do Pedro Lussat, onde sumiram estes milhõezinhos de dólares, pouca coisa, né? Nós lutamos tanto na vida, nós chegamos muitas vezes a 1 milhão. Olha lá, quem chega a 1 milhão já está se dando por contente, nós pobres mortais, não é verdade? Mas Pedro Lussat, com esta bela quantia, foi roubado pelo presidente da República, tendo como seu assessor para tal roubo, para executar esta obra, Miala, General Miala. No passado, e quando eu digo passado, 2005, 2006, nós ouvimos falar de uma prisão em relação ao Miala. Vocês lembram? Nós angolanos, vocês devem lembrar, quando Miala foi preso. Quando se ouviu falar da história de que Miala estaria ameaçando com um golpe de Estado? Lembram dessa história? Ah, então, pois é. E muitos diziam, não, até eu, vou ser sincera, até eu depositei fé, por causa daquele senhor que está ali atrás naquela foto, depositei fé de que realmente isso não poderia acontecer. Miala não seria homem para um golpe de Estado contra José Eduardo Santos. Não. Eu vi Miala pessoalmente, tá? Pessoalmente, assim, de perto, conversa rápida, uma vez, e a energia que ele me passou, estou sendo bem sincera com vocês, a energia que ele me passou era de uma pessoa boa, uma pessoa dócil, uma pessoa meiga, uma pessoa carismática. Realmente uma pessoa carismática. Mas costuma-se dizer que cão mandado, cachorro mandado, é aquele que é muito bem treinado. E vê-se hoje que Miala é realmente um general das Forças Armadas que foi muito bem treinado, tanto por José Eduardo Santos, quanto, principalmente, ou talvez porque os interesses dele imperem com muita força, pelo atual presidente João Lourenço. Portanto, com esta história de Pedro Lussat, que já está correndo há algum bom tempo, nós vemos o atual presidente, que eu bato tanto na cabeça dele, como um presidente corrupto até a última pontinha do cabelo, corrupto, e eu tenho dito nos meus vídeos, assassino, sem vergonha e capaz de corromper uma nação inteira em nome da sua família e em seu nome próprio. Ele não mede esforços para usar as pessoas que o rodeiam e corromper todos que o rodeiam a seu favor. Portanto, diante desta situação, nós não temos mais o que pensar quando pensamos ou queremos pensar numa Angola melhor. As notícias que hoje saem ao mundo daquilo que acontece em Angola, em nome de um presidente, desculpem, não é presidente, em nome de um ditador, de um assassino que está no poder e que não fomos nós que o colocamos lá. Foi ele próprio. Foi ele próprio. Com a corrupção que fez junto ao judiciário, junto aos tribunais, junto a tudo, ele se colocou num pedestal. Ele se colocou numa posição que não foi com o voto da nação. Mas vamos continuar com a história. Isto foi só para aguçar. Agora eu vou ler para vocês as notícias também em relação à decorrência disto
que aconteceu, que foi o caso do Sr. Miala. Só um minutinho. Este é um pouco mais longo, portanto este eu vou ler. A festa do dinheiro e os problemas do povo. O texto é de Arthur Queiroz. Hoje estou a transbordar porque passei o dia com amigos, daqueles que dão a vida pela liberdade e despem a camisa para tapar os nus desconhecidos. Recebi uma mensagem de um amigo garantindo que me salvou da bancarrota. Hoje andei na feira, beberiquei um tinto do Douro, falei de tudo e nada, regateei o preço da fruta cristalizada e recordei aquele que um dia foi cobrir as festas da Nossa Senhora do Monte. Passei a noite a jogar lerpa. Perdi e quando cheguei à rua ia morrendo de frio. Passou-me pela memória o Lubango, do Giraldino de Andrade, do Leonel Cosmes, mas também, por que não, do senhor Rezende da Casa dos Cobertores e do Gata da Fazenda, do gado do Cama, do gado da fazenda, do gado na Cama. O Papa Francisco é o único líder mundial digno desse nome. Bom, não vou questionar isso. Se o Vaticano nos emprestar sua excelência até 2027, tenho a certeza de que o povo angolano seria tão feliz como eu estou hoje. Porque esconjurou o neoliberismo, avisou a humanidade, crente ou não, que este capitalismo mata. Se quiser partir para a luta armada da libertação universal, pode contar comigo, mesmo a cair da tripeça. A direção do MPLA traçou o caminho. Temos de dar tudo na defesa do presidente João Lourenço. Agora aqui ele começa a relatar um pouco a história do MPLA. Para já é obedecer, lutar, cumprir. Um dia conversamos. Sempre sobre a bandeira do MPLA, vou empenhar-me na missão. Começo por alertar o Comitê Central e o Boreô Político para sinais evidentes da preparação de um golpe de Estado. Não sei se os golpistas estão alinhados com a UNITA, mas, atendendo aos graves problemas sociais que vivemos, a situação é mesmo perigosa. O general Fernando Garcia Miala preparou meticulosamente um golpe de Estado contra o presidente José Eduardo Santos, quando decidiu medidas ativas. Partilharam o semi-eixo e acabou na cadeia. Eu vou repetir, o general Fernando Garcia Miala preparou meticulosamente um golpe de Estado contra o presidente José Eduardo Santos, quando decidiu medidas ativas. Partiram-lhe o semi-eixo e acabou na cadeia. Até esse momento, o golpista fazia-se passar por protetor de crianças abandonadas e por mecenas dos artistas de variedades. Isso é verdade. O kit Miala era bem conhecido. Até os aspirantes e kuduristas e rappers recebiam quantidades generosas de dinheiro. Isso também é verdade, porque eu conheci alguns. Recebiam quantidade generosa de dinheiro. Os consagrados eram agraciados com viaturas a todo o terreno, carrinhas, casas, dinheiro à discrição. Na comunicação social espalhou que os seus agentes que se vendiam e vendem baratinho. Procurem saber quem financiava os paquins que nasceram em 1992. Miala. O chefe do Estado-Maior Geral das Forças Armadas, general da Força Aérea, Altino Carlos José dos Santos, organizou uma cerimônia singela para a despedida de alguns oficiais generais que passaram a reforma. Muita consideração, muito respeito, muita gratidão, imenso reconhecimento. O grande chefe militar nada mais tinha para partilhar com seus camaradas. Ontem, vi uma reportagem na TPA sobre a cerimônia de despedida de mais generais. Miala lá estava, não como reformado, mas organizador. Grandes prendas aos reformados, viaturas de todo o terreno, V8, carrinhas, relógios caríssimos e outras coisas valiosas. Fernando Miala quer limpar-se, e acho muito bem, detesto ver caras mascaradas e mãos sujas,
Mas fazê-lo à custa de generais das Forças Armadas é uma infâmia. Se está a tentar comprar as suas consciências, é uma falta de respeito. Os membros das Forças Armadas prezam a honra e a dignidade acima de tudo. Por isso ganhamos todas as guerras. O problema é se eles estão a mobilizá-los para a golpada de Estado, como fez com artistas e jornalistas. No cumprimento das instruções do Bureau Político do MPLA, deixo o aviso: uma vez golpista, é para toda a vida. O dinheiro das Forças Armadas angolanas há muito que serve para encher os bolsos das mãos autorizadas. Ainda bem que agora serviu para honrar e dignificar generais que passam a reforma. Aplaudo e peço encarecidamente que a partir desta festa seja sempre assim. As mesmas prendas e os mesmos sinais de respeito e consideração. Sem os militares hoje, éramos todos súbditos dos carcamanos. Os cofres das Forças Armadas hoje estão a ser guardados pelo Tenente-General Fernando Zombo. Era melhor terem entregue esta missão a um ladrão de bairro. Esses não conhecem muitos zeros, contentam-se com umas notitas de 1000 kwanzas. Por uma raposa a tomar conta das galinhas é que não passa pela cabeça de quem diz combater a corrupção. Até os sentinelas do serviço sabem que o dinheiro nas mãos do financeiro, primo de Miala, só dá para grandes festas, grandes fortunas, grandes desvios e grandes complicidades. E por aqui fico. O caso do vice-almirante Zengo é um escândalo ainda mais grave do que aquele que se envolveu ou foi envolvido o major Lussati, que portanto foi aquele que eu acabei de vos mostrar. Amigos de longa data puseram em causa o que escrevi. Obrigam-me a contar tudo. Após 2007, elementos dos serviços do general Miala visitaram de surpresa as filhas do vice-almirante Zengo. Disseram-lhe que detectaram a existência de grandes quantias em dólares e kwanzas, que foram desviados dos cofres públicos. As senhoras disseram que não podiam fazer porque o pai estava gravemente doente, e ainda está. E o assunto era com ele. As visitas surpresas, técnicas do Miala, partiram, mas voltaram. Disseram-lhe que o pai tinha desviado dinheiro de contratos para obras que nunca foram realizadas. Tinham que devolver o dinheiro. Ainda deram um aviso, tinham que devolver o dinheiro a bem, né? As senhoras foram aconselhar-se e receberam este conselho. Exijam os contratos em causa, né? Pagam todo o valor e mais juros. Olha, em Angola cobrando juros. As visitas surpresas voltaram e receberam essa resposta. Ficaram zangados e partiram para a ameaça. Alguns dias depois foram chamadas à presença do general Miala, que as ameaçou ainda mais e lavrou a sentença. É melhor devolverem o dinheiro a bem. Aquele general Miala que eu vi, que eu encontrei, que eu achei muito carismático, o mesmo general que ajudou coduristas, que andou espalhando como se fosse um benfeitor, um humanístico. Pois é, este general que ameaçou é o mesmo general que também bateu no Pedro Lussati, que durante 40 dias fez cativeiro com ele. É o mesmo general. É melhor devolverem o dinheiro a bem e os contratos pagos pelo nosso pai, mas as obras não foram realizadas. Silêncio. Até hoje não apareceu um único contrato. O vice-almirante Zengo foi esbulhado. Esse termo é novo. Roubado, assaltado, a não ser que apareçam os tais contratos. Poucos dias depois, as duas senhoras foram chamadas à presença de Eduarda Rodrigues. Estava acompanhada de um oficial de serviço do general Miala. A vice-procuradora do SINS ameaçou. Ou entregam a bem, ou entregam a mal. Brinca. E foi muito generosa. Para não ficarem sem nada do total do que foi desviado, podem ficar com 5 milhões de dólares. Só isso que ela falou. As duas senhoras foram de novo aconselhar-se.
o conselheiro insistiu que tinham que mostrar os contratos cujas obras foram pagas e não realizadas. Mas, como autoridades judiciais já tinham partido para a ameaça, o melhor era aceitarem os 5 milhões e devolverem o resto. Mais vale um pássaro na mão do que 2 a voar. Querem mais uma grave ainda? Neste processo de esbulho apareceu uma procuração, assinada pelo vice-almirante Zengo, dando poderes às filhas para tratarem da entrega do dinheiro. Era falsa. Ele estava cego, surdo e fazia hemodiálise 3 vezes por semana. Não passou procuração nenhuma. O estilo Miala no seu pior. Que Estado de Direito é este, onde o chefe do SINS ameaça cidadãos e manda-lhes a casa visitas surpresas? Que Estado de Direito é este, onde uma vice-procuradora da República chama cidadãs à sua presença, ameaça-as e tem o direito, e tem ao lado um oficial do Miala com cara de mau? Angola. As 2 filhas do vice-almirante esbulhado pediram um documento onde constasse que as verbas entregues foram depositadas no Tesouro. Sorrindo. Entraram mesmo nos cofres de Estado. Ninguém viu essa guia de entrega, até hoje. Mas se quiserem, apresento documentos abundantes sobre os grandes desvios do dinheiro dos cofres das Forças Armadas, feito pelo Tenente-General Fernando Zombo. Milhares de milhões, continua no cargo. Portanto, este senhor aqui, Fernando Zombo, olha, se for quem eu estou pensando, eu conheço. Tenente-General Fernando Zombo, tem até o telefone. E continua no cargo, diz aqui, né? Protegido por Fernando Garcia Miala. Tá vendo como é que a coisa funciona? Atenção, esse dinheiro pode servir para o golpe de Estado contra João Lourenço. Só um pormenor. Outro protetor do desviador foi o general Disciplina. Esse eu não conheço. Esse dinheiro pode servir para o golpe de Estado contra João Lourenço. Vocês estavam sabendo? Eu não estava. Essa aqui eu não estava sabendo. Essa aqui é nova. Assim se faz a recuperação de ativos em Angola. O combate à corrupção faz-se com corruptos de alto coturno. Uma última pergunta. A que propósito o chefe do SINS está presente na cerimônia de oficiais generais que passaram a reforma? Espero que não seja para garantir apoios e cumplicidades. O presidente do Tribunal Supremo, Joel Leonardo, continua nas bocas do mundo. Mão amiga enviou-me o som de um discurso do venerado conselheiro presidente do Tribunal Supremo na tomada de posse de juiz do Tribunal de Comarca. Tirem Sua Excelência imediatamente o lugar, porque disse aos magistrados empossados que a justiça tem que estar ao serviço dos cidadãos. Disse que quem entra num tribunal só pode sair com os problemas resolvidos. Exigiu que as audiências sejam devidamente programadas para evitar adiamentos, porque testemunhas e declarantes gastam dinheiro para se deslocarem aos tribunais. Há que respeitá-los. Pediu aos magistrados judiciais que tenham especial atenção às autoridades tradicionais, porque são excelentes auxiliares de justiça. Um dia, Agostinho Neto reuniu com um grupo do DIP do MPLA. Estavam presentes Alder Neto, Rui de Carvalho. Agora fugiu, peraí. Alder Neto, Rui de Carvalho, Bobela Mota, Luiz Filipe Colasso e este vosso criado, em representação dos jornalistas da emissora oficial de Angola, RNA. Disse Agostinho Neto, é preciso fazer passar esta mensagem a todos os camaradas.
Quando alguém entrar na delegação do movimento, seja ou não militante, se for apresentar um problema, só sai de lá com o problema resolvido, ou com a garantia de que vamos resolvê-lo rapidamente. Só assim o MPLA é o povo e o povo é MPLA. Esta frase me mata, me dá urticária, me dá tudo. Só assim o MPLA é o povo e o povo é o MPLA. Após lermos tudo isto, onde nós vemos um general, que é o Miala, fazendo toda esta barbaridade, não terminou ainda o texto, eu nem sei se eu vou continuar a ler. Temos esta frase clássica do MPLA, 48 anos praticamente de poder, e temos esta frase que veio para ser carimbada como algo sério para nós, povo angolano. O MPLA é o povo e o povo é MPLA. Desde quando? Desde quando nós temos que continuar ouvindo isto? O MPLA é o povo. Aonde? Quando? O MPLA nunca foi o povo. E já não estamos nem falando somente pelo povo. Nós hoje falamos a nível quase que geral de uma sociedade. O MPLA não está mais preocupado nem somente com o povo. O MPLA está atingindo todas as camadas. É povo, é a sociedade, é as altas figuras, principalmente com este presidente. Este presidente é um corrupto sem tamanho, é um assassino sem tamanho, e ele está atingindo toda e qualquer pessoa que o incomode. Toda e qualquer pessoa. O venerado conselheiro presidente do Tribunal Supremo disse aos magistrados judiciais: se um cidadão entrar num tribunal com problemas para resolver, quando sair o seu problema tem que estar encaminhado ao resolvido. É a doutrina Neto. Será por isso que querem derrubá-lo? Desde que vi uma bicicleta andar de porco? Mais nada me surpreende. O senhor termina muito bem. Muito bem. Eu só queria saber quem é esse venerado conselheiro, presidente do Tribunal Supremo. O venerando conselheiro, presidente do Tribunal Supremo, disse aos magistrados judiciais: se um cidadão entrar no tribunal com problemas para resolver, quando sair o seu problema tem que estar encaminhado ao resolvido. Pois é, ele falou bonito. Só que isso não acontece em Angola. E não é de agora, é de longa data. É de longa data. Já aconteceram muitos problemas comigo em Angola, e para resolver foi na força. Eu sinceramente não sei como eu não morri. Eu falo do caso do General Led. Antes do General Led teve o caso do Hotel Pôr do Sol. Teve até o problema também no Parque da Kisama, que foi, entre todos, o mais leve. Mas o que não me faltou foram problemas para resolver em Angola que eu levei a tribunais. E não sei se porque era mulher, não sei se porque os tribunais e as questões a serem resolvidas em tribunais são sempre complicadas em Angola. Eu acho que a nível mundial é complicado. Mas, principalmente o caso General Led foi o mais complicado de todos, onde teve força nessa questão. E quando eu digo força, é força. Porque é um general. E eu não gosto de falar deste caso porque a coisa hoje está calma entre eu, Filomena Carreira, e General Led. Mas quando eu falo nisso, não é nem mais para pôr o nome do general em questão, que eu estou em paz com ele. É para que estes casos não aconteçam. Para que as pessoas não usem o poder, como o caso do general Miala, né? Que usa o poder a favor de um presidente, como João Lourenço, e usa a seu favor, porque ele deve usar a seu favor também, porque é general. E quando a gente chama estas pessoas de primitivas, quando a gente fala que a África é um continente que parou no tempo em muitas horas, é com tristeza que eu falo isso. É com muita tristeza que eu falo de Angola, meu país. E com mais tristeza ainda, eu também vejo pessoas amigas, que eu não vou citar nomes aqui, porque eu teria que falar um pouco mais, porque não sei se todas as pessoas angolanas, se eu mostrasse, por exemplo, um vídeo de quem eu estou falando, iriam reconhecer quem é a pessoa em questão que eu estou falando. Mas eu vejo defendendo o João Lourenço. Eu já tenho falado em alguns vídeos que eu respeito quem está no MPLA, porque também tem gente boa no MPLA.
também tem gente boa. E eu não gosto nem de citar o nome das pessoas boas, porque do jeito que eu vou em cima do presidente João Lourenço, do jeito que eu critico o presidente João Lourenço, quando a gente fala de alguém que está no MPLA, mas é bom, ou na minha concepção, eu vejo com bons olhos, como eu sei que na minha página, no meu canal, também tem serviço de espionagem, eu também tenho medo de que, ao elogiar alguém, possam ir em cima dele. Como quem diz, ela conhece, ela tem acesso a esta pessoa, então eu protejo aqueles que eu gosto. Mas fico triste ao mesmo tempo de ver certas pessoas que estão dentro do movimento MPLA, pessoas estas que eu conheci relativamente jovens e que hoje defendem este presidente. E não vou me alongar mais, porque senão até podem perceber de quem eu estou falando. Fico muito triste, muito triste. E ainda pessoas que têm um histórico que até não deveriam nem pensar em defender este assassino com a força como defendem, pelo histórico que tem passado. Porque se soubessem realmente tudo, não fariam. Ou então tem sangue de barata nas veias para estar defendendo desse jeito. Fico triste. Bom, resumindo, esta notícia eu vou mostrar, eu sempre mostro as minhas notícias, né? Para não dizerem que o que eu estou lendo é falso. Está aqui. Portanto, isto eu recebi, achei muito, muito interessante e li para vocês. Resumo desta história. Nós estamos hoje num país onde temos um presidente que é o maior corrupto de Angola, ele que fica tentando nivelar a corrupção no país, ele que fica tentando correr atrás como exterminador da corrupção no país, mas ele é o maior corrupto do país. E a cada dia, ele vai dando provas, descaradamente, sem medo mais de fingir, sem medo, ele não esconde, ele não está nem preocupado mais em esconder a corrupção que ele faz, né? Ao roubar os cofres públicos, ao constranger uma nação inteira. As notícias estão indo para o mundo e o que me espanta é ver. Eu nem me espanto mais, sinceramente eu não me espanto mais, porque assim, as notícias estão indo para o mundo, muitos países veem o presidente João Lourenço com maus olhos, a grande verdade é essa, mas também há, infelizmente, um poder econômico muito grande do nosso país, que fazem com que nações como os Estados Unidos e outras grandes potências camuflem um pouco essa imagem primitiva deste anormal, e continue eu ainda penso tentando negociar com Angola em muitas coisas, quando se fala em investimentos com o nosso país. Portanto, hoje eu vejo que o presidente está queimado, o MPLA está queimado, nós estamos numa luta muito grande com o Adalberto Costa Júnior, que andou em processo de viagem, portanto, ele está fazendo de tudo para levantar a imagem de Angola, levantar a imagem daquilo que ele com a UNITA estão querendo, que é o impeachment. Estão tentando de tudo para, eu costumo ser muito clara e muito objetiva, não ficar com palavras difíceis, fazer a queda, tá? O impeachment nada mais é do que a destituição e a queda deste presidente, e ele está pedindo, ele está correndo o mundo até para ter também esses apoios. No fundo, a verdade é esta. E o que nós precisamos é disto mesmo. É disto mesmo. Porque assim, como eu disse em vários vídeos, não adianta o presidente do MPLA cair, ou o presidente da República cair, tem que cair o presidente do MPLA. E junto com ele, cairem muitos. Existe o risco de a marionete assumir? Existe. E como eu disse também, a marionete assumindo, a marionete não tem força. Vocês acham que a marionete vai ter força para fazer o que este homem está fazendo? Não, não tem força. A marionete não tem força. Portanto, se a marionete assumir, a marionete, mesmo tendo um Fernando Miala do lado, a marionete não tem a estrutura. E aí, infelizmente, por um lado, infelizmente, por outro, a marionete não tem a estrutura que João Lourenço tem de muitos e muitos e muitos anos de canja, de sopa,
no mel de malandragem que o João Lourenço tem. Esse é o nosso ponto de vantagem sobre a marionete. Eu acredito que o Adalberto Costa Júnior esteja sabendo disso, esteja preparado para tudo isso e, arquitetonicamente falando, o Adalberto esteja matematicamente preparando a cama para isso também. Porque assim, parem para pensar. Como é que um cara, um presidente, manda o Miala arquitetar este plano para atacar o Pedro Lussati? Limpar 100 milhões de dólares ou a quantia que foi, mas acho que foi mais ou menos isso. E agora vocês veem o histórico do dito cujo do Miala, tá? Desde a época de 2006, quando houve o que ele quis fazer, que agora me fugiu o nome, me fugiu mesmo. Portanto, de longa data que ele tem este processo, tá? Que a gente achava que ele era bonzinho e não tinha nada de bonzinho. Portanto, de longa data, desde a época do Zé Eduardo Santos, que o Miala é uma... Como é que eu diria? É uma pessoa com uma aparência, com uma postura carismática. Como eu disse, eu mesma conheci esse lado do Miala e, no entanto, não era nada disto. E como o Miala também tem outros. Miala não é santo. Miala está longe de ser santo. Agora, é isto que nós queremos? É isto que nós vamos ter que aguentar? É isto que nós vamos suportar? Tudo isto que eu estou expondo, e assim como eu mostrei um pouquinho do J Privado e aconselhei vocês a verem o canal do J Privado, porque ele também ele e Henrique Stress, são duas pessoas que eu respeito muito, são canais que estão mostrando o dia a dia. Eu acho que, como mulher, eu devo ser a única angolana que também faço questão de mostrar esse lado, mas são canais que mostram esta realidade de Angola. O dia a dia, o lado político, o lado obscuro e triste da política angolana. Né? O lado triste também, humanisticamente falando. É isso que nós queremos? É um presidente ladrão? É um presidente que está nos roubando descaradamente, que está matando pessoas, que está massacrando pessoas? É isso que nós queremos para Angola? Até quando vamos aguentar isto? Sem contar aquilo que também aconteceu com o casal Marjanas, onde este presidente, como presidente, nunca tomou uma iniciativa, porque quando um casal some do seu país, some, e vai para o país vizinho, e as notícias estão correndo mundialmente, e há apelações através de canais das redes sociais, seria muito certo, ou pelo menos seria o correto, um presidente reagir, um presidente aparecer e dar uma notificação, ou dar um alerta, ou dar uma entrevista. Afinal, estamos falando de um casal angolano. Um casal que botou a boca no trombone através de entrevistas, porque eles já deram várias entrevistas, eles já falaram para várias redes sociais, mas deram entrevistas também em canais televisivos. E nunca o presidente apareceu, nunca. Eles apelaram para a embaixada angolana em Moçambique, eles apelaram para tudo, para todos os tipos de embaixadas. Nunca o presidente apareceu para falar nada. Nem ele, nem o Laburinho, nem nenhuma entidade angolana. Portanto, que raio de presidente nós temos? Nós temos um presidente ladrão, salafrário, assassino, corrupto. Ele ocupa todas as áreas, todos os componentes possíveis negativos nós temos neste presidente. Nós não temos um presidente. Nós temos um ditador que ocupa uma pasta, a maior pasta do executivo angolano, mas nunca um presidente. Portanto, está na hora, sim, de nós pararmos para pensar e nós arregaçarmos as mangas e estarmos do lado do Adalberto para a execução daquilo que é o mais importante, o impeachment em Angola. Pensem, parem, até quando nós vamos continuar sendo roubados e nós vamos deixar que o executivo angolano, em nome de um presidente, com apoio de Fernando Miala e de outros homens, saiam matando a população, fazendo o que querem, com a ordem expressa de um presidente. Temos um Mobutu em Angola? Temos. Vocês é que talvez não estejam vendo. Pensem nisso. Até o próximo vídeo.